Nos cantos esquecidos dos mundos de fantasia medieval, onde a luz do sol mal ousa penetrar, vivem criaturas que desafiam a ordem e abraçam o caos. São seres astutos, brutais e implacáveis, unidos por laços de sangue, ambição e medo. Bom dia, chat! Me chamo Al, e hoje adentraremos as sombras mais densas da penumbra para desvendar a família dos goblinoides, uma dinastia de monstros que transforma até os heróis mais corajosos em presa. Comecemos pelos mais fracos, mas não menos perigosos, os Goblin. Esses filhos da putinha pequeninos e verdes são as ratazanas do submundo. Vivem em tribos caóticas, liderados pelo mais esperto ou pelo mais cruel. Suas armas, trapaças, armadilhas e números. Um Goblin sozinho é uma piada. 100 Goblins são um pesadelo. Goblins são criaturas tão antigas quanto os anões, nutrindo um ódio profundo por esta raça. Espalhados por todos os cantos possíveis, muitas vezes são contratados ou escravizados para servirem na vanguarda de exército. Em seus clãs, são liderados pelo maior e mais forte Goblin da tribo, e temem seus xamãs como figuras de grande conhecimento e poder. Acreditam na força dos números, e preferem emboscar seus alvos, ou atacar primeiramente de longe, enfraquecendo as vítimas. Os Goblins possuem uma afinidade com ratos e lobo, criando-os para servir como companheiros e montarias, respectivamente. Como rato, os Goblins evitam a luz do sol, e dormem no subterrâneo durante o dia. Como lobos, eles caçam em matilhas, que se tornam mais ousadas pela quantidade. Quando caçam das costas de lobo, os Goblins usam táticas de atacar e correr. Costumam debandar quando entendem que a luta não é mais favorável a eles, deixando os feridos para trás. Vivem em grandes tribos errantes, sempre coletivamente. Preferem uma vida selvagem, caçando para comer e roubando de outras raças o que precisam. Os Goblins infestam seus covis com alarmes designados para sinalizar a chegada de intruso. Esses covis também estão repletos de túneis apertados, que criaturas de tamanho humano não podem adentrar, mas nos quais os Goblins podem rastejar com facilidade, permitindo que eles fujam ou deem a volta e surpreendam seus inimigos. Os Goblins não conseguem deixar de comemorar as poucas vezes que eles estão no controle. Eles dançam alegremente quando a vitória é deles. Quando termina seus festejos, os Goblins deliciam-se com o tormento de outras criaturas e abraçam todo tipo de maldade. Mas entre o caos, a ordem, os Hobgoblins. Se os Goblins são rato, os Hobgoblins são lobo, pertencentes à família genética goblinoide. Eles são geralmente encontrados comandando seus primos, os pequenos Goblins ou ferozes Bugbears. Eles geralmente têm pele em tons de cores mais quentes. Um Hobgoblin macho terá um nariz largo, que simboliza virilidade e poder entre a espécie Goblin. Eles podem viver tanto quanto humanos, apesar do amor deles pela guerra e batalha, signifique que poucos consigam. Divididos em tribo, vivem competindo entre si por prestígio na forma de ouro e glória. Eles preferem as cores escuras associadas com suas tribos e recortam seus uniformes elaborados geralmente com detalhes em vermelho sangue e couro tingido de preto, mantendo suas armas e armaduras bem cuidados e tatuagens a que demonstram suas vitórias. Os Hobgoblins reivindicam terras com recurso e eles podem ser encontrados em florestas e montanhas, próximos de minas e assentamentos humanoides, e em qualquer lugar onde madeira, metal e escravos em potencial possam ser encontrados. Os Hobgoblins possuem uma longa história treinando animais para servi-los. Eles usam bois e cavalos para transportar mercadorias e armamento, se comunicam entre si usando corvos e mantêm lobos violentos para guardar prisioneiros. A cavalaria usa wargs treinados como montarias. Da mesma forma, Goblins montam em lobo. Algumas tribos mantêm até mesmo gorilas carnívoros como bestas de batalha. Se você os encontrar em um campo de batalha, lembre-se, para um Hobgoblin, guerra não é arte, é matemática, o que os torna excelentes pensadores e estrategistas. Antes de atacarem, os Hobgoblins usam uma conduta de reconhecimento para avaliar as forças e fraquezas de seus adversários. Porém, o ódio por elfos dele pode ser considerado uma grande falha de caráter, e os atacarão antes de quaisquer outros oponentes em batalha, mesmo se fazê-lo possa haver um erro tático. Hobgoblins treinam para lutar com uma variedade de armas e têm grande perícia em construir armas, armaduras e outros aparatos militares. Organizados e disciplinados, eles cuidam de forma excepcional de suas armas, armaduras e posses pessoais. Levam a arte da guerra como um estilo de vida. Consideram os mais velhos como seus líderes, pois um Hobgoblin nunca deixa de lutar e se chegou até a velhice, é porque deve ter sido, em seu tempo, um grande guerreiro. Contudo, os Hobgoblins, senhores da guerra, nunca se cansam do combate, mas eles não erguem suas armas com animosidade. Antes de finalizar, gostaria de lembrar que, se viu até aqui, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Trago vídeos longos a cada quinzena, e se quiser um conteúdo mais rápido, recomendo darem uma olhada nos meus shorts. Trago conteúdo novo 3 vezes por semana, de forma mais rápida e resumida. Garanto que não vai se arrepender.
Por fim, as feras que até os Hobgoblins respeitam, os Bugbears. Os Bugbears são gigantes peludos que muitas vezes são encontrados na companhia de seus primos Goblins, com músculos que desafiam a lógica e um prazer peculiar em esmagar crânios. Sobrevivem de assaltos e caçadas, oprimindo os fracos. Desprezam ser chefiado, o que significa que eles só irão lutar por mestres poderosos se tesouros, brigaria e lutação forem assegurados. Vivendo em cavernas labirínticas, os Bugbears veneram Hrugek, um deus menor que reside no plano de Aqueronte. Eles acreditam que ao morrer, seus espíritos têm uma chance de lutar ao lado de Hrugek. Por isso, tentam provar seu valor, derrotando o máximo de inimigos possível. As fêmeas são exímias lutadoras, ensinando as crianças a lutar, a caçar e a proteger o clã. Os chefes da tribo geralmente são fêmeas grandes e fortes, respeitadas por todos. O olfato apurado lhes ajuda a emboscar as vítimas, colhendo informações importantes sobre o grupo adversário antes de atacá-los. Não são orgulhosos como os Hobgoblins e preferem recuar para lutar outro dia do que perecer inutilmente. Um membro ferido de um bando que foi deixado para trás para distrair e ajudar o resto do bando a escapar. Vai, mais tarde, ajudar seus perseguidores a rastrear seus antigos companheiros se isso salvar sua vida. Enquanto Goblins atacam por trás e Hobgoblins pelo fronte, os Bugbears simplesmente aparecem. Silenciosos como a morte, eles são incrivelmente furtivos, preferem de elaborar emboscadas e fogem se superado. Eles são mercenários confiáveis, desde que sejam supridos com comida, bebida e tesouros. Porém, um Bugbears esquece de qualquer vínculo quando sua vida está por um fio. São os assassinos perfeitos, fortes o suficiente para arrancar portas, sorrateiros o suficiente para roubar seu último suspiro. Dizem que um Bugbear ri por último, porque ri enquanto te despedaça. Esses carinhas juntos são uma máquina de destruição em massa. Goblins servem como distração e mão de obra graças à sua maioria. Hobgoblins como o cérebro, usando estratégia e coordenando o Império Goblinoide. E os Bugbears são a força bruta e soldados de elite. Uma família disfuncional? Talvez. Mortal? Com certeza. Em suas mãos, masmorras viram labirintos de terror. E floresta, territórios marcados com sangue. Entender os goblinoides é tentar dominar o caos. Se quer sobreviver a essas carinhas, use suas táticas, explore suas rivalidades e talvez, só talvez, você sobreviva para contar a história. Ou não.